O Senhor dos Anéis, Parte 1, A Irmandade do Anel. CD 4. 3 são companhia. Tens de ir pela calada e em breve, disse Gandalf. Tinham passado 2 ou 3 semanas e Frodo continuava sem dar qualquer sinal de se preparar para partir. Bem sei, mas é difícil fazer as duas coisas, objectou. Se desaparecer como o Bilbo, a história espalhar-se-á por todo o Shire, num abrir e fechar de olhos. Claro que não deves desaparecer, concordou Gandalf. Isso não conviria, de maneira nenhuma. Eu disse em breve e não instantaneamente. Se conseguires pensar numa maneira de te esgueirares do Shire, sem isso se tornar do conhecimento geral, valerá a pena uma curta demora. Mas não deves adiar muito. Que tal no outono, ou depois do nosso aniversário? Sugeriu Frodo. Creio que nessa altura já teria tido tempo de fazer certos preparativos. Para dizer a verdade, sentia uma grande relutância em partir, agora que chegara à altura de passar das palavras às obras. Havia alguns anos que o fundo do saco lhe não parecia uma residência tão agradável, e ele queria aproveitar ao máximo o seu último verão no Shire. Sabia que, quando o outono chegasse, pelo menos uma parte do seu coração pensaria com mais agrado em viajar, como sempre acontecia nessa estação. Na realidade, decidira intimamente partir no dia do seu 50º aniversário e no 128º de Bilbo. Não sabia por quê, mas parecia-lhe o dia apropriado para sair de casa e segui-lo. Seguir Bilbo era a principal ideia do seu cérebro e a única coisa que tornava suportável a perspectiva de partir. Pensava o mínimo possível no anel e aonde ele poderia levá-lo, no fim. Mas não confiou todos os seus pensamentos a Gandalf, embora fosse sempre difícil dizer o que o feiticeiro deduzia. Gandalf olhou para Frodo e sorriu. Muito bem, acho que isso servirá, mas não deverá ser mais tarde. Começo a ficar muito inquieto. Entretanto, tem cuidado e não deixes escapar nenhuma indicação do teu destino. E vê lá se o Sam Gamgee também não fala. Se ele falar, palavra que o transformo mesmo num sapo. Quanto ao meu destino, seria difícil denunciá-lo, pois eu próprio ainda não tenho nenhuma ideia clara a esse respeito. Não sejas absurdo. Não estou a recomendar-te que não deixes a tua morada nos Correios, mas vais deixar o Shire, e isso não deverá ser conhecido enquanto não estiveres muito longe. E deves partir, pelo menos para começar, sem que a tua direção seja conhecida, quer sigas para norte ou sul, quer para oeste ou leste. Tenho andado tão absorto com a ideia de deixar o fundo do saco e de me despedir que nunca sequer pensei na direção que seguirei. Para onde irei? E por onde me orientarei? Que irei procurar? O Bilbo foi à procura de um tesouro e voltou. Eu, porém, tanto quanto me é dado entender, irei para perder um e não voltarei. Mas tu não podes ver muito longe, e eu tampouco, declarou Gandalf. A tua missão poderá ser encontrar os trovões do dia de juízo, mas também é possível que tal missão compita a outros. Não sei. De qualquer modo, ainda não estás preparado para essa longa estrada. Ah, pois não, apressou-se Frodo a concordar. Mas, entretanto, que rumo devo seguir? O rumo do perigo, mas não muito temerariamente, nem muito diretamente, respondeu o feiticeiro. Se queres que te dê um conselho, segue para Rivendell. Essa viagem não deverá ser excessivamente perigosa, embora a estrada seja menos fácil do que já foi e tenha tendência para piorar à medida que o ano for avançando. Rivendell, exclamou Frodo. Muito bem. Partirei para leste rumo a Rivendell. Levarei o Sam a visitar os elfos. Ele ficará encantado. Falava em tom ligeiro, mas o seu coração enchera-se de súbito de um grande desejo de ver a casa de Elrond Halfelven e respirar o ar desse vale fundo, onde muito do povo belo ainda vivia em paz.
Certo anoitecer de verão, chegou ao ramo de Hera e ao dragão verde uma notícia surpreendente. Os gigantes e outros portentos das fronteiras do Shire foram esquecidos em favor de assuntos mais importantes. O Sr. Frodo ia vender o fundo do saco, ou melhor, até já o vendera, aos Bagginses de Vila do Saco. E por uma continha calada, disseram alguns. Pelo preço da chuva, disseram outros. Isso é mais provável, sendo a Sra. Lobelia a compradora. Foi a opinião da maioria. Otto morrera alguns anos antes, com a idade madura, mas decepcionada, de 102 anos. O motivo exato que levava o Sr. Frodo a vender o seu bonito buraco era ainda mais controverso do que o preço. Alguns defendiam a teoria, confirmada pelos acenos de cabeça e pelas insinuações do próprio Sr. Baggins, de que o dinheiro de Frodo se estava a acabar. Deixaria Hobbiton e iria viver modestamente do rendimento da venda na Booklândia entre os seus parentes Brandbucks, tão longe quanto possível dos Bagginses de Vila do Saco, acrescentavam alguns. Mas a ideia da incomensurável fortuna dos Bagginses do fundo do saco implantara-se tão funda e firmemente que muitos tinham dificuldade em acreditar nisso, mais dificuldade ainda do que em acreditar em qualquer outra razão ou sem razão que a sua fantasia pudesse sugerir. E a de muitos sugeria uma conjura sinistra e ainda por desvendar de Gandalf. Embora o feiticeiro se mantivesse muito calado e não aparecesse durante o dia, todos sabiam que estava escondido no fundo do saco. Mas coadunasse-se ou não uma partida com os desígnios da feitiçaria de Gandalf, de um fato não restavam dúvidas. Frodo Baggins regressava a Booklândia. Sim, mudar-me-ei este outono, confirmava ele. Merry Brandbuck está à procura de um buraquinho confortável para mim, ou talvez de uma casinha. Na realidade, com a ajuda de Merry, já escolhera e comprara uma pequena casa na Cova dos Grilos, na região que ficava para lá de Fiveleira. Dizia a todos, menos a Sam, que tencionava instalar-se lá permanentemente. A decisão de partir rumo a leste é que lhe sugerira a ideia. A Booklândia ficava nas fronteiras orientais do Shire e, como ele lá vivera em criança, o seu regresso pareceria pelo menos crível. Gandalf permaneceu no Shire mais de 2 meses, até que, em certo anoitecer de fins de junho, pouco depois de o plano de Frodo estar finalmente decidido, anunciou, de súbito, que partiria na manhã seguinte. Por pouco tempo, espero, acrescentou. Vou para além das fronteiras meridionais, a fim de obter algumas notícias, se puder. Estou ocioso há mais tempo do que deveria. Embora falasse em tom ligeiro, Frodo achou-lhe um aspecto preocupado. Aconteceu alguma coisa? Bem, não, mas houve algo que me inquietou e que precisa de ser investigado. Se me parecer necessário que partas imediatamente, voltarei sem demora ou, pelo menos, mandarei recado. Entretanto, cinge-te ao teu plano, mas tem mais cuidado do que nunca, em especial com o anel. Permite que insista, mais uma vez, não o uses. Partiu ao alvorecer. Posso voltar de um dia para outro, disse. O mais tardar estarei cá para a festa de despedida. Acho que, no fim de contas, podes precisar da minha companhia na estrada. Ao princípio, Frodo sentiu-se muito inquieto e perguntou muitas vezes a si mesmo que teria Gandalf sabido. Mas a sua inquietação foi diminuindo e, graças ao excelente tempo, esqueceu momentaneamente os seus problemas. O Shire raramente tivera um verão tão belo ou um outono tão rico. As árvores estavam carregadas de maçãs, escorria mel das colmeias, e o trigo estava alto e tinha as espigas bem cheias. O outono já vinha a caminho quando Frodo recomeçou a preocupar-se com Gandalf. Corria setembro e continuava a não haver notícias dele. O aniversário e a mudança aproximavam-se, e ele não aparecia nem mandava recado. Começou a reinar grande azáfama no fundo do saco. Alguns amigos de Frodo apareceram para ficarem com ele e ajudá-lo a fazer as malas.
Fredegar Bolger e Folco Boffin, e, claro, os seus amigos especiais Pippin Took e Mary Brandbuck. Todos juntos viraram a casa de pernas para o ar. Em 20 de setembro partiram para a Buclândia, pela ponte de Brandvinho, 2 carros cobertos carregados de móveis e outras coisas que Frodo não vendera e se destinavam à sua nova casa. No dia seguinte, Frodo sentiu-se verdadeiramente inquieto e esteve sempre à espera de Gandalf. Quinta-feira, dia do seu aniversário, nasceu bonita e clara como acontecera havia muitos anos para a grande festa de Bilbo. Mas Gandalf continuava sem aparecer. À noite, Frodo deu o seu banquete de despedida. Coisa pequena, apenas um jantar para si e para os seus 4 ajudantes. No entanto, estava tão preocupado que não se sentia com disposição para festas. A ideia de que muito em breve teria de se separar dos seus jovens amigos pesava-lhe no coração. Nem sabia como lhes daria a notícia. Em contrapartida, porém, os 4 jovens hobbits estavam muito bem dispostos e, apesar da ausência de Gandalf, a festa não tardou a animar-se deveras. Na sala de jantar já só havia a mesa e as cadeiras, mas a comida era boa e o vinho excelente. O vinho de Frodo não fora incluído na venda feita aos Bagginses de Vila do Saco. Aconteça o que acontecer ao resto das minhas coisas, quando os Bagginses de Vila do Saco lhe deitarem as garras, pelo menos arranjei boa casa para isto, exclamou Frodo enquanto despejava o copo. Era a última gota de Old Winrod. Depois de cantarem muitas canções e de falarem de muitas coisas que tinham feito juntos, brindaram ao aniversário de Bilbo e beberam a sua saúde e a de Frodo, juntamente, de acordo com o costume do segundo. Depois saíram um pouco para tomarem ar e admirarem as estrelas antes de se deitarem. A festa de Frodo terminara e Gandalf não aparecera. Na manhã seguinte, estiveram atarefados a carregar o resto da bagagem noutro carro. Merry encarregou-se disso e partiu no carro com o gorducho, isto é, com Fredegar Bolger. É conveniente ir alguém à frente para aquecer a casa antes de tu chegares, explicou Merry. Voltamos a ver-nos, depois de amanhã, se não adormeceres no caminho. Folco foi para sua casa depois do almoço, mas Pippin deixou-se ficar. Frodo estava inquieto e preocupado, esperando em vão ouvir um som que anunciasse a chegada de Gandalf. Resolveu esperar até ao cair da noite. Depois disso, se Gandalf tivesse grande necessidade dele, poderia ir à Cova dos Grilos, onde talvez até chegasse primeiro do que ele, pois Frodo ia a pé. O seu plano, para seu prazer e para ver o Shire uma última vez, tanto como por qualquer outra razão, previa que fosse a pé de Hobbiton ao ferry de Fiveleira, sem grande pressa. Servirá para me treinar um pouco também, disse, enquanto se via a um espelho empoeirado no vestíbulo meio vazio. Havia muito tempo que não fazia uma boa caminhada, a sério, e a imagem que o espelho lhe devolveu pareceu-lhe muito balofa. Depois do almoço, e com grande contrariedade de Frodo, apareceram os Bagginses de Vila do Saco, Lobelia e o seu filho ruivo, Loto. Finalmente nossa! Exclamou Lobelia quando entrou. Não era cortês nem rigorosamente verdade, pois a venda do fundo do saco só entrava em vigor depois da meia-noite. Mas talvez Lobelia merecesse perdão, atendendo a que esperara pelo fundo do saco mais 77 anos do que a princípio supusera, e já tinha 100 anos. De qualquer modo, fora verificar se não teria sido levada alguma coisa que tivesse pago, e queria as chaves. Precisou de muito tempo para se convencer, pois munira-se de um inventário completo e conferiu objeto por objeto. No fim, foi-se embora com Loto e uma chave, tendo-lhe Frodo prometido que deixaria a outra em casa dos Ganges, na travessa do Saco Furado. Rosnou e deu perfeitamente a entender que considerava os Ganges muito capazes de saquearem o buraco durante a noite. Frodo não lhe ofereceu chá. Tomou o seu com Sam, Ganji e Pippin na cozinha. Fora oficialmente anunciado que Sam iria para Buclândia para servir o Sr. Frodo e olhar pelo seu jardinzito, coisa que o velhote aprovou, embora o não consolasse
da perspectiva de ter Lobélia como vizinha. A nossa última refeição no fundo do saco, exclamou Frodo quando empurrou a cadeira para trás. Deixaram a louça para Lobélia lavar. Pippin e Sam puseram as correias nas 3 mochilas e empilharam-nas no alpendre. Depois Pippin foi dar um último passeio no jardim. Sam desapareceu. O sol pôs-se. O fundo do saco parecia triste, soturno e descuidado. Frodo percorreu as salas familiares e viu a luz crepuscular desvanecer-se nas paredes e as sombras saírem, sorrateiras, dos cantos. Escurecia lentamente no interior. Saiu, foi até ao portão do fundo do carreiro e depois percorreu uma pequena distância pela estrada do monte abaixo. Quase esperava ver Gandalf aparecer, em grandes passadas, através do crepúsculo. O céu estava limpo e as estrelas cada vez mais luminosas. Vai estar uma bonita noite, disse em voz alta. É um bom começo. Apetece-me andar. Já não suporto mais estar aqui parado. Vou partir e Gandalf que vá ter comigo depois. Virou-se para retroceder, mas ouviu vozes do outro lado da esquina, ao fundo da travessa do saco furado, e parou. Uma das vozes era, com certeza, do velhote. A outra era estranha e um tanto ou quanto desagradável. Não conseguiu perceber o que dizia, mas ouviu as respostas, muito esganiçadas, do velhote. O ancião parecia irritado. Não, o Sr. Baggins foi-se embora. Partiu esta manhã e o meu filho Sam foi com ele. Pelo menos as coisas dele já foram todas. Sim, já lhe disse que vendeu tudo e partiu. Por quê? Ora essa, isso não é da minha conta, nem da sua. Para onde? Não é segredo nenhum. Mudou-se para Fiveleira, ou qualquer sítio parecido, lá para longe. Sim, é um bocado. Eu próprio nunca me afastei tanto daqui. São uns indivíduos estranhos, os da Buclândia. Não posso dar nenhum recado. Boas noites. Soaram passos pelo monte abaixo. Frodo perguntou vagamente a si mesmo por que lhe parecera um alívio tão grande o fato de os passos não soarem pelo monte acima. Creio que estou farto de perguntas e curiosidade acerca do que faço e não faço, pensou. São todos tão curiosos. Sentiu-se tentado a ir perguntar ao velhote quem era o indivíduo que o interrogara a seu respeito, mas refletiu, bem ou mal sabia-se lá, e regressou rapidamente ao fundo do saco. Pippin estava sentado na sua mochila, no alpendre. Não havia sinais de Sam. Frodo transpôs a porta às escuras. Sam, chamou. Sam, são horas. Vou já, senhor. Foi a resposta, vinda lá muito de dentro, a qual se seguiu o próprio Sam, a limpar a boca. Estivera a despedir-se do barril da cerveja na adega. Está tudo pronto, Sam? Perguntou-lhe Frodo. Sim, senhor, agora estou capaz de aguentar um bocado. Frodo fechou a porta redonda à chave e entregou esta a Sam. Vai a correr levar isto à tua casa, Sam. Depois atalha pela travessa e encontra-te conosco o mais depressa que puderes no portão da Azinhaga a seguir aos prados. Esta noite não atravessamos a aldeia. Há muitas orelhas à escuta e muitos olhos de atalaia. Sam partiu a toda a velocidade. Bem, vamos-nos finalmente embora, exclamou Frodo. Puseram as mochilas e pegaram os cajados e depois contornaram a esquina para o lado ocidental do fundo do saco. Adeus, despediu-se Frodo a olhar para as janelas desertas e as escuras. Acenou com a mão e depois virou-se. E, seguindo, sem saber as passadas de Bilbo, estugou o passo atrás de Peregrino, pelo carreiro do jardim abaixo. Saltaram o ponto baixo da cerca, ao fundo, e meteram pelos campos, confundindo-se com a escuridão como um sussurrar da relva. Ao fundo do monte, do seu lado ocidental, chegaram ao portão que abria para uma azinhaga estreita. Pararam aí e ajustaram as correias das mochilas. Pouco depois apareceu Sam, a trotar apressado e com a respiração ofegante. A mochila pesada erguia-se-lhe, alta, nos ombros, e ele enfiara na cabeça um saco de feltro comprido e informe, a que chamava chapéu. Na escuridão, assemelhava-se muito a um anão.
Apostava que puseste na minha mochila as coisas mais pesadas, protestou Frodo. Sinto grande pena dos caracóis e de todos quantos têm de transportar a casa às costas. Talvez eu possa levar mais umas coisas. A minha mochila está bastante leve. Prontificou-se Sam estoicamente, mas fugindo à verdade. Não, não pode, Sam, interveio o categórico Pippin. Faz-lhe bem. Aliás, ele não leva nada além do que nos mandou pôr na mochila. Tem andado preguiçoso ultimamente, e quando tiver andado um bocado e expulsado a preguiça, sentirá menos o peso. Tenho um dó de um pobre e velho hobbit, exclamou Frodo a rir. Tenho a certeza de que, por este andar, estarei magrinho como uma vara de salgueiro quando chegar a Buclândia. Mas eu estava a dizer tolices. Desconfio de que já transportas mais do que a tua parte, Sam, e hei de ver isso quando voltarmos a arrumar as mochilas. Pegou de novo no cajado. Bem, como todos gostamos de andar no escuro, vamos deixar alguns quilômetros para trás antes de nos deitarmos. Seguiram um bocado pela azinhaga, para o ocidente. Depois deixaram-na, viraram à esquerda e meteram de novo, silenciosamente, pelos campos. Caminhavam em fila indiana ao longo de sebes vivas e da orla de bosques, e a noite caía negra à sua volta. Com as suas capas escuras eram tão invisíveis como se usassem todos anéis mágicos. Vistos serem todos hobbits e tentarem avançar em silêncio, não faziam quaisquer ruídos que pudessem ser ouvidos por outros hobbits. Até mesmo os seres selvagens dos campos e das florestas mal davam pela sua passagem. Decorrido algum tempo, atravessaram o Água, ao ocidente de Hobbiton, por uma estreita ponte de pranchas. Nesse ponto a corrente não era mais do que sinuosa fita preta, ladeada por amieiros inclinados. 2 a 3 quilômetros mais a sul, atravessaram apressadamente a grande estrada que partia da ponte de Brandevinho. Já se encontravam na Tuclândia e, desviando-se para sueste, puseram-se a caminho da região do Monte Verde. Quando começavam a subir as primeiras encostas, olharam para trás e viram os candeeiros de iluminação de Hobbiton a piscar muito ao longe no suave vale do Água, que não tardou a desaparecer nas pregas da terra escurecida e a que se seguiu à beira d'água, ao lado da sua lagoa cinzenta. Quando já só se viam muito ao longe as luzes da última quinta a espreitar por entre as árvores, Frodo virou-se e agitou a mão num adeus. Pergunto a mim mesmo se voltarei a ver aquele vale, disse, baixinho. Depois de caminharem cerca de 3 horas, descansaram. A noite estava clara, fresca e estrelada, mas dos rios e dos prados fundos subiam pelas encostas farrapos de névoa. Bétulas de copa rala, que um vento leve agitava por cima da cabeça deles, desenhavam uma rede preta no céu claro. Comeram uma ceia muito frugal, pelo padrão hobbitiano, e continuaram a caminhada. Não tardaram a chegar a uma estrada estreita que subia e descia e se transformava num risco cinzento. Na escuridão, era a estrada para o Woodhall e Stock e para o ferry da Fiveleira. Subia na estrada principal, no Vale do Água, e serpenteava pela periferia dos Montes Verdes até à Ponta Boscosa, num canto agreste do Farthing Oriental. Passados momentos, mergulharam num carreiro profundamente aberto entre árvores altas, cujas folhas secas roçavam umas nas outras e murmuravam na noite. Estava muito escuro. Ao princípio, em virtude de já se encontrarem muito longe de ouvidos curiosos, conversaram ou trautearam baixinho uma canção, em coro. Depois caminharam em silêncio e Pippin começou a ficar para trás. Por fim, quando começaram a subir pela encosta íngreme, ele parou e bocejou. Tenho tanto sono que não tardo a cair na estrada, confessou. Vocês tencionam dormir em pé? É quase meia-noite. Julgava que gostavas de caminhar no escuro, comentou Frodo. Mas a pressa não é grande. O Merry espera-nos a qualquer hora do dia depois de amanhã, o que nos deixa ainda quase 2 dias inteiros. Pararemos no primeiro lugar apropriado. O vento sopra do oeste.
disse Sam. Se chegarmos ao outro lado do monte, encontraremos de certeza um lugar abrigado e aconchegado. Se a memória me não falha, há um pinhal mesmo em frente. Sam conhecia bem a região num raio de 30 quilômetros de Hobbiton, mas esse era o limite da sua geografia. Logo a seguir ao cimo do monte encontraram realmente um pequeno pinhal. Deixaram a estrada e penetraram na escuridão densa e fragrante de resina das árvores. Procuraram gravetos e pinhas para fazer uma fogueira, que em breve crepitava alegremente aos pés de um grande pinheiro, e sentaram-se um bocado à volta dela, até começarem a cabecear. Depois, cada um no seu ângulo das raízes da grande árvore, embrulharam-se nas capas e nos cobertores e não tardaram a adormecer profundamente. Não ficou ninguém de guarda, nem Frodo receava qualquer perigo, por enquanto, pois ainda se encontravam no coração do Shire. Quando o lume se apagou, aproximaram-se diversos animais que os observaram. Uma raposa que atravessava o bosque a tratar da sua vida parou diversos minutos a farejar. Hobbits, pensou, que mais nos faltará? Tenho ouvido contar que se passam estranhas coisas nesta terra, mas raramente me constou que um hobbit dormisse fora de casa, debaixo de uma árvore. E logo 3, há algo de muito estranho atrás disso. Tinha toda a razão, mas nunca descobriu o que era. A manhã nasceu, pálida e úmida. Frodo, que foi o primeiro a acordar, descobriu que uma raiz lhe fizera um buraco nas costas e que tinha o pescoço rígido. Viajar a pé por prazer, porque não vim de carro. Pensou, como era seu costume habitual, ao princípio de uma expedição. E todas as minhas ricas camas de penas vendidas aos Bagginses de Vila do Saco, a eles é que estas raízes fariam bem. Espreguiçou-se e chamou. Acordem, hobbits. Está uma bonita manhã. Onde está a boniteza? Perguntou Pippin, a espreitar só com um olho por cima da orla do cobertor. Sam prepara o pequeno almoço para as 9:30. Já aqueceste a água para o banho? Sam levantou-se de um pulo, um bocadinho remeloso. Não, senhor, não aqueci, respondeu. Frodo arrancou os cobertores a Pippin e depois rebolou-o no chão e dirigiu-se para a orla da floresta. Ao longe, no oriente, o sol emergia, vermelho, da densa névoa que cobria o mundo, embadas de dourado e encarnado. As árvores outonais pareciam vogar, sem raízes, num mar sombrio. Um pouco abaixo de Frodo, à esquerda, a estrada descia, íngreme, e desaparecia numa concavidade. Quando voltou para junto dos outros, Sam e Pippin tinham acendido uma boa fogueira. Água! Gritou Pippin. Onde está a água? Não trago água nas algibeiras, respondeu-lhe Frodo. Pensávamos que tinhas ido procurá-la, disse Pippin, atarefado a dispor a comida e as chávenas. Se não foste, é melhor ires agora. Também podes vir e trazer todas as garrafas, redarguiu-lhe Frodo. Há um regato no sopé do monte. Encheram as garrafas e a pequena chaleira de acampamento numa cascatazinha que caía da altura de pouco mais de 1 metro num afloramento de rocha cinzenta. A água estava gelada e eles bufaram e sopraram enquanto lavavam a cara e as mãos. Terminado o pequeno almoço e postas de novo as correias nas mochilas, as 10 horas já tinham passado e o dia começava a ficar bonito e quente. Desceram a encosta e atravessaram o regato no ponto onde ele mergulhava debaixo da estrada. Subiram a encosta seguinte e subiram e desceram outro contraforte dos montes. Nessa altura, as capas, os cobertores, a água, a comida e o restante equipamento transformara-se num pesado fardo. A caminhada daquele dia prometia ser trabalho quente e cansativo. No entanto, percorridos alguns quilômetros, a estrada deixou de subir e descer. Subiu por um aterro íngreme, uma espécie de zigue-zague exaustivo, e depois preparou-se para descer pela última vez. Viram à sua frente as terras baixas, tendo aqui e ali pequenos maciços de arvoredo que mergulhavam ao longe numa espécie de névoa florestal castanha.
Estavam a olhar para a ponta boscosa, na direção do rio Brandevinho. A estrada serpenteava à frente deles como um bocado de fio. Aquela estrada nunca mais acaba, comentou Pippin. Não posso continuar sem descansar. Já é mais do que tempo de almoçarmos. Sentou-se no aterro à beira da estrada e olhou para a névoa de leste, para lá da qual ficava o rio e o lado do Sherry onde passara toda a sua vida. Sam estava de pé, a seu lado, com os olhos redondos muito abertos. Olhava, através de terras que nunca vira, para um novo horizonte. Vivem elfos naquelas florestas? Perguntou. Que eu saiba não, respondeu-lhe Pippin. Frodo estava silencioso, a olhar também para leste ao longo da estrada, como se nunca a tivesse visto. De súbito, em voz alta, mas como se falasse consigo próprio, disse, devagar. A estrada avança sempre, sempre, a partir da porta onde começou. Agora a estrada chegou muito longe e tenho de segui-la, se puder. De percorrê-la com pés fatigados, até se fundir noutro caminho maior, onde se encontram muitos caminhos e missões, e depois para onde, não sei dizer. Isso faz lembrar um pouco o versejar do velho Bilbo, comentou Pippin, ou é uma das suas imitações? De qualquer modo, não parece nada encorajador. Não sei, respondeu Frodo. Veio-me à cabeça como se estivesse a fazer os versos, mas é possível que os tenha ouvido há muito tempo, e não há dúvida de que me recorda muito Bilbo nos últimos anos, antes de ele partir. Dizia muitas vezes que só havia uma estrada, que era como um grande rio. A sua nascente ficava a cada porta e todos os caminhos eram seus afluentes. É uma coisa perigosa sairmos da nossa porta, Frodo, costumava dizer. Entramos na estrada e se não dominamos os nossos passos, nunca se sabe onde podemos ser arrastados. Já reparaste que este é o próprio caminho que atravessa a floresta tenebrosa e que, se o deixares, poderá levar-te para a montanha solitária ou até mesmo para lugares mais distantes e piores? Costumava dizer isto no carreiro existente defronte da porta principal do fundo do saco, sobretudo depois de ter dado um longo passeio. Bem, a estrada, a mim, não me vai arrastar para lado nenhum, pelo menos nesta hora mais próxima, declarou Pippin, enquanto tirava a mochila. Os outros seguiram-lhe o exemplo, encostaram as mochilas ao aterro e estenderam as pernas para a estrada. Depois de descansarem, comeram um bom almoço e, a seguir, descansaram mais um bocado. O sol começava a descer e a luz da tarde iluminava a terra quando desceram a encosta. Até aquela altura, não tinham encontrado viva alma na estrada. Efetivamente, esta não era muito utilizada, pois dificilmente poderiam passar por ela carroças e havia pouco trânsito para a ponta boscosa. Caminhavam de novo havia cerca de 1 hora ou mais, quando Sam parou um momento como se escutasse. Encontravam-se em terreno plano e a estrada, depois de muito zigue-zaguear, estendia-se à direita, em frente, através de pastos com algumas árvores altas aqui e ali, postos avançados das florestas próximas. Ouço um pônei ou um cavalo na estrada atrás de nós, disse Sam. Olharam para trás, mas a curva da estrada não os deixou ver muito longe. Pergunto a mim mesmo se será Gandalf que nos segue, disse Frodo. Mas enquanto falava, teve o pressentimento de que não se tratava disso, e invadiu-o o desejo inesperado de se esconder do cavaleiro que aí vinha. Talvez não tenha grande importância, explicou como quem se desculpa, mas preferia não ser visto na estrada, por ninguém. Estou farto de tudo quanto faço ser observado e discutido. E se for Gandalf, acrescentou, como se a ideia lhe ocorresse de repente, poderemos fazer-lhe uma pequena surpresa, para o castigar de se ter atrasado tanto. Vá, escondamo-nos. Os outros dois correram rapidamente para a esquerda e atiraram-se para um pequeno buraco que não ficava longe da estrada e onde se estenderam ao comprido. Frodo hesitou um segundo. A curiosidade ou qualquer outro sentimento debatia-se com o seu desejo de se esconder. O som dos casos aproximou-se. No último momento, Frodo atirou-se para uma extensão de erva alta, atrás de uma árvore que sombreava a estrada. Depois levantou a cabeça e espreitou cautelosamente por cima de uma das grandes raízes.
Da curva da estrada emergiu um cavalo preto. Não se tratava de nenhum pônei hobbit, e sim de um cavalo adulto, plenamente desenvolvido, montado por um homem corpulento que parecia encolhido na sela, envolto numa grande capa preta com capuz, sob a qual só se lhe viam as botas apoiadas nos estribos altos. O seu rosto estava envolto em sombras e invisível. Quando chegou à árvore e ficou ao nível de Frodo, o cavalo parou. O vulto que o montava permaneceu imóvel, de cabeça inclinada, como se escutasse. Do interior do capuz saía um ruído que lembrava alguém a fungar, como se quisesse captar um rasto esquivo. A cabeça virou-se de um lado para o outro da estrada. Apoderou-se de Frodo um medo súbito e irracional de ser descoberto, e pensou no anel. Quase não ousava respirar, mas o desejo de o tirar da algibeira tornou-se tão forte que começou a aproximar a mão devagarinho. Sentia que lhe bastaria enfiar o anel no dedo para ficar em segurança. O conselho de Gandalf pareceu-lhe absurdo. Bilbo usara o anel, e eu ainda estou no Shire, pensou, ao tocar com a mão na corrente da qual pendia o anel. Nesse momento o cavaleiro endireitou-se e sacudiu as rédeas. O cavalo começou a andar devagar, ao princípio, e depois lançou-se num trote rápido. Frodo rastejou para a berma da estrada e seguiu o cavaleiro com o olhar, até deixar de o ver, ao longe. Não juraria, mas pareceu-lhe que, de repente, antes de deixar de o ver, o cavalo virara e penetrara no meio das árvores do lado direito. Bem, aquilo parece-me muito estranho e perturbador, pensou Frodo, enquanto ia ter com os companheiros. Pippin e Sam tinham ficado estendidos na erva e não tinham visto nada. Por isso, Frodo descreveu-lhes o cavaleiro e o seu estranho comportamento. Não sei explicar porquê, mas tive a certeza de que ele me procurava ou farejava, assim como tive a certeza de que não queria que ele me descobrisse. Nunca tinha visto nem sentido nada semelhante no Shire. Mas que poderá um dos da gente grande ter a ver conosco? Perguntou Pippin. E que anda a fazer nestas bandas? Andam por aí alguns homens, respondeu-lhe Frodo. Creio até que no Forte Meridional tiveram problemas com gente grande, mas nunca ouvi falar de ninguém como este cavaleiro. De onde terá vindo? Com sua licença, interveio inesperadamente Sam, mas eu sei de onde ele veio. Este cavaleiro negro veio de Hobbiton, a não ser que haja mais do que um, e sei também para onde ele vai. Que queres dizer? Perguntou-lhe Frodo, vivamente a olhá-lo, cheio de espanto. Por que não falaste antes? Só agora me lembrei, senhor. As coisas passaram-se assim. Quando ontem, à noitinha, voltei ao nosso buraco com a chave, o meu velho disse-me: Olá, Sam. Julguei que tivesses partido com o Sr. Frodo esta manhã. Esteve aí um sujeito desconhecido a perguntar pelo Sr. Baggins do fundo do saco e acaba de se ir embora há bocadinho. Mandei-o para a fiveleira. Não que me agradasse a sua maneira de falar. Pareceu muito aborrecido quando lhe disse que o Sr. Baggins tinha deixado a velha casa para sempre. Soltou um silvo que me causou um destes calafrios. Perguntei então ao velhote que gênero de sujeito era, e ele respondeu-me: Não sei, mas não era um hobbit. Era alto, e assim a modos que preto, e inclinou-se para mim. Calculo que era um dos da gente grande de terras estrangeiras. Tinha uma fala esquisita. Não me pude demorar a ouvir mais nada, porque o senhor estava à espera e não liguei muita importância ao caso. O meu pai está a ficar velho e bastante cego, e já devia ser quase noite quando o tal sujeito subiu a encosta e o encontrou a tomar ar ao fundo da nossa travessa. Espero que ele não tenha feito mal nenhum. Nem eu, senhor. Não podemos censurar o velhote de maneira nenhuma, redarguiu Frodo. Na verdade, eu próprio o ouvi falar com um desconhecido que parecia estar a perguntar por mim. Estive quase a ir ter com ele para que me dissesse quem era. Foi pena não o ter feito, assim como foi pena tu não me teres falado do caso antes. Talvez tivesse tido mais cuidado na estrada. Mas é possível que não exista qualquer relação entre este cavaleiro e o desconhecido do velhote, observou Pippin. Saímos de Hobbiton em segredo e não vejo como ele poderia ter nos seguido. E quanto ao farejar, senhor? Perguntou Sam. O velhote disse que era um tipo preto. Estou arrependido de não ter esperado por Gandalf, murmurou Frodo.
mas talvez só tivesse piorado as coisas. Queres dizer que sabes ou calculas alguma coisa acerca deste cavaleiro? Indagou Pippin, a quem não tinham escapado as palavras murmuradas pelo amigo. Não sei e prefiro não calcular, respondeu-lhe Frodo. Está bem, meu primo, podes guardar os teus segredos por enquanto, se te apetece ser misterioso. Entretanto, que vamos fazer? Cá por mim vinha a calhar um petisco para aconchegar, mas não sei porquê, suponho que seria melhor afastarmos-nos daqui. O que disseste de cavaleiros farejantes de nariz invisível transtornou-me. Sim, acho melhor seguirmos viagem, concordou Frodo. Mas não pela estrada. Não vá o cavaleiro voltar para trás ou aparecer outro. Precisamos de avançar um bom bocado hoje. A Booclândia ainda está a quilômetros de distância. Quando reataram a caminhada, as árvores projetavam na erva sombras compridas e estreitas. Desta vez, seguiram à distância de uma pedrada da berma esquerda da estrada e sempre que possível de modo a não serem vistos dela. Mas essas cautelas atrasavam-no, pois a erva era densa e tufosa, o solo irregular e as árvores começavam a agregar-se mais, em maciços. O sol escondera-se, vermelho, do outro lado dos montes, atrás deles, e o crepúsculo avizinhou-se antes de voltarem à estrada, no fim da comprida planura pela qual ela ocorrera, em linha reta, ao longo de alguns quilômetros. Nesse ponto, a estrada virava para a esquerda e descia para as terras baixas do Yarl, a caminho de Stock. Mas à direita havia uma azinhaga que se serpenteava através de uma mata de velhos carvalhos, na direção de Woodhall. É este o caminho para nós, disse Frodo. A pouca distância da bifurcação da estrada, chegaram a uma enorme árvore. Ainda estava viva e tinha folhas nos pequenos ramos que tinham brotado à volta dos cotos dos galhos havia muito caídos, mas estava oca e podia-se entrar nela por uma grande fresta existente do lado contrário à estrada. Os hobbits assim fizeram e sentaram-se no chão de folhas mortas e madeira podre. Descansaram e tomaram uma refeição ligeira, enquanto conversavam em voz baixa e escutavam, de vez em quando. O crepúsculo descera quando voltaram à azinhaga. O vento do ocidente suspirava nos ramos de árvores, cujas folhas murmuravam. Pouco depois, a noite começou a cair, suave, mas firmemente. Brilhou uma estrela por cima das árvores, no oriente a escurecer à frente deles. Caminhavam ao lado uns dos outros e em passo certo para manterem o ânimo. Passado algum tempo, à medida que as estrelas se iam tornando mais numerosas e mais brilhantes, o sentimento de inquietação abandonou-os e deixaram de estar atentos ao ruído de cascos. Começaram a cantarolar baixinho, como é hábito dos hobbits quando caminham, especialmente quando se aproximam de casa à noite. Na maioria dos casos, trata-se então de uma canção de jantar ou de uma canção de ir para a cama, mas estes hobbits trauteavam uma canção de caminhar, embora não isenta, claro, de menções a jantar e à cama. Bilbo Baggins escrevera os versos adaptando-os a uma melodia tão velha como os montes e ensinara-os a Frodo enquanto passeavam nas veredas do Vale do Água e falavam de aventura. Na lareira o lume arde rubro, e debaixo do telhado há uma cama, mas nossos pés ainda não estão cansados, e depois da curva talvez ainda encontremos uma árvore inesperada ou uma pedra ereta que ninguém mais viu além de nós. Árvore e flor, e folha e erva, deixa-as passar, deixa-as passar. Monte e água debaixo do céu, por eles passai, por eles passai. Depois da curva talvez ainda esperem uma estrada nova ou um secreto portão, e embora hoje passemos por eles, talvez aqui voltemos amanhã e sigamos pelas veredas ocultas que conduzem à lua ou ao sol. Macieira, espinheiro, nogueira e abrunheiro, deixa-os passar, deixa-os passar. Areia e pedra e lagoa e valezinho, passai muito bem, passai muito bem. A casa está atrás, o mundo em frente, e são muitos os caminhos a pisar.
através das sombras até a noitinha, até se acenderem todas as estrelas. Então, com o mundo atrás e a casa à frente, regressaremos ao lar e ao leito. Névoa e crepúsculo, e nuvem e sombra, dissipar-se-ão, lareira e luz, e carne e pão, e depois cama, e depois cama. A canção terminou. E agora cama, e agora cama, cantou Pippin muito alto. Caluda, recomendou Frodo. Parece-me ouvir outra vez cascos. Estacaram repentinamente e ficaram tão silenciosos como sombras de árvores a escutar. Soavam de fato cascos na azinhaga, alguma distância atrás, mas lentos e contra o vento. Rápida e silenciosamente, os hobbits abandonaram o caminho e correram para a escuridão mais cerrada, debaixo dos carvalhos. Não nos afastemos demasiado, recomendou Frodo. Não quero ser visto, mas quero ver outro cavaleiro negro. Muito bem, concordou Pippin, mas não te esqueças do farejar. O barulho dos cascos aproximou-se. Não tiveram tempo de encontrar melhor esconderijo do que a escuridão geral debaixo das árvores. Sam e Pippin encolheram-se atrás de um grande tronco, enquanto Frodo retrocedia alguns metros, devagarinho, na direção da azinhaga, que se mostrava cinzenta e pálida, uma linha de luz a esbater-se através do bosque. Em cima, no céu escuro, brilhavam muitas estrelas, mas não havia lua. O som dos cascos emudeceu. Enquanto olhava, Frodo viu qualquer coisa escura atravessar o espaço mais claro entre duas árvores e parar. Pareceu-lhe a sombra preta de um cavalo, conduzido por outra sombra preta mais pequena. Esta imobilizou-se perto do ponto onde eles tinham abandonado o caminho e oscilou de lado para lado. Frodo julgou ouvir farejar. A sombra inclinou-se para o chão e depois começou a rastejar na sua direção. Invadiu-o de novo o desejo de pôr o anel, mas desta vez foi mais forte do que antes. Tão forte que, sem praticamente se aperceber do que estava a fazer, a sua mão tateava na algibeira. Mas nesse momento ouviu-se um som que parecia uma mistura de canto e riso. Soaram vozes claras no ar iluminado pelas estrelas. A sombra preta endireitou-se e recuou. Saltou para o cavalo quase invisível e pareceu desaparecer na escuridão do outro lado da azinhaga. Frodo respirou de novo. Elfos! Exclamou Sam num murmúrio rouco. Elfos, senhor! E teria saído do abrigo das árvores e desatado a correr na direção das vozes se os outros o não tivessem puxado para trás. É verdade, são elfos, confirmou Frodo. Às vezes encontramo-los na ponta boscosa. Não vivem no Shire, mas na primavera e no outono saem das suas terras para além dos montes das torres e vão até lá. E muito grato me sinto por isso. Vocês não viram, mas aquele cavaleiro negro parou aqui mesmo e rastejava direto a nós quando a canção começou. Assim que ouviu as vozes, porém, escapou-se. E os elfos? Perguntou Sam, tão excitado que nem se preocupava com o cavaleiro. Não podemos ir vê-los? Escuta, vem para este lado, respondeu-lhe Frodo. Basta que esperemos. O som da canção aproximou-se. Uma voz límpida erguia-se agora acima das outras. Cantava na doce língua élfica, que Frodo conhecia pouco e os outros nada. No entanto, o som misturava-se com a melodia e parecia formar-lhes no cérebro palavras que só parcialmente compreendiam. A canção que Frodo ouviu foi: Branca como a neve, ó clara senhora, ó rainha da além dos mares ocidentais, ó luz que nos alumias, a nós que erramos pelo mundo de árvores entrelaçadas. Githoniel, ó Elbereth, claros são teus olhos e luminoso é teu hálito, branca como a neve, cantamos-te, numa terra distante do outro lado do mar. Ó estrelas que no ano sem sol, com luminosa mão ela semeou, em ventosos campos agora luzentes e claros,
vemos desabrochar as tuas flores de prata. Ó Elbereth, Gilthoniel, ainda recordamos, nós que vivemos nesta terra distante sob as árvores, a luz das tuas estrelas nos mares ocidentais. A canção terminou. São elfos superiores, disseram o nome de Elbereth, exclamou Frodo, estupefato. No Shire vê-se pouca dessa gente, que é a mais bela de todas. São poucos os que restam agora na Terra-média, a leste do grande mar. É deveras uma estranha coincidência. Os hobbits sentaram-se na berma do caminho. Os elfos não tardaram a aparecer, a descer a azinhaga na direção do vale. Passaram devagar e os hobbits viram a luz das estrelas a cintilar-lhes no cabelo e nos olhos. Não levavam qualquer luz, mas, ao caminharem, parecia rodear-lhes os pés uma luz difusa, como o luar acima dos cumes dos montes antes de a lua nascer. Tinham-se calado e, quando o último elfo passou, virou-se, olhou na direção dos hobbits e riu-se. Salve, Frodo, saudou. Andam cá por fora a horas tardias ou ter-se-ão perdido? Depois chamou os outros em voz alta e o grupo todo parou e reuniu-se à sua volta. Isto é realmente maravilhoso, exclamaram. 3 hobbits numa floresta à noite, não víamos coisa que se parecesse desde que Bilbo partiu. Que significa isto? O significado disto, gente bela, respondeu Frodo, é simplesmente o fato de, ao que parece, seguirmos o mesmo caminho que vocês. Gosto de caminhar à luz das estrelas, mas aceitaria de bom grado a vossa companhia. Nós, porém, não precisamos de outra companhia, e os hobbits são tão enfadonhos. Riram-se. E como sabem que seguimos o mesmo caminho, se ignoram para onde vamos. E como sabem o meu nome? Perguntou Frodo, por sua vez. Sabemos muitas coisas. Vimos-te muitas vezes com Bilbo, embora tu talvez não tenhas visto. Quem são e quem é o seu chefe? Inquiriu Frodo. Sou Gildor, respondeu o chefe deles, o elfo que primeiro saudara Frodo. Gildor Inglorion, da casa de Finrod. Somos exilados. A maior parte dos nossos familiares partiu há muito tempo e nós próprios só nos demoraremos aqui um pouco antes de regressarmos pelo grande mar. No entanto, alguns dos nossos ainda residem em paz em Rivendell. E agora, Frodo, dize-nos o que andas a fazer, pois vemos em ti uma sombra de medo. Ó sábios, intrometeu-se Pippin ansiosamente. Falem-nos dos Cavaleiros Negros. Dos Cavaleiros Negros? Repetiram os elfos em voz baixa. Por que nos interrogas acerca dos Cavaleiros Negros? Porque 2 deles nos alcançaram hoje. Ou um nos alcançou 2 vezes, respondeu Pippin. Ainda há bocadinho se escapuliu quando se aproximavam. Os elfos não responderam logo, mas falaram suavemente entre si na sua língua. Por fim, Gildor voltou-se para os hobbits. Não falaremos disso aqui, declarou. Agora achamos melhor virem conosco. Não é nosso costume, mas desta vez levá-los-emos pelo nosso caminho, e se quiserem, pernoitarão conosco. Ó, gente bela, não ousava esperar tanta sorte, respondeu Pippin. Sam emudecera. Agradeço-te sinceramente, Gildor Inglorion, disse Frodo e inclinou-se. Elen Sila Lumen, Omentielvo. Uma estrela brilha na hora do nosso encontro, acrescentou na língua dos elfos superiores. Cuidado, amigos, recomendou Gildor a rir. Não mencionem segredos nenhuns. Está aqui um conhecedor da língua antiga. Bilbo foi um bom mestre. Salve, amigo dos elfos, exclamou e inclinou-se também diante de Frodo. Agora vem com os teus amigos e junta-te ao nosso grupo. Será melhor caminharem no meio para não se perderem. Talvez se sintam cansados antes de pararmos. Por quê? Para onde vão? Perguntou Frodo. Por esta noite vamos para as florestas dos montes acima de Woodhall. São alguns quilômetros, mas no fim poderão descansar e ficarão com a caminhada de amanhã mais curta. Começaram a andar em silêncio, passando como sombras e luzes fracas, pois os elfos, ainda mais do que os hobbits, sabiam, quando queriam, caminhar sem qualquer ruído, sem que se lhes ouvissem sequer os passos.
Pippin não tardou a sentir-se sonolento e cambaleou 1 ou 2 vezes, mas um elfo alto que se encontrava a seu lado estendeu um braço e evitou que caísse. Sam caminhava ao lado de Frodo, como num sonho, com uma expressão que era um misto de medo e de estupefata alegria. Os bosques de ambos os lados tornaram-se mais densos. As árvores eram agora mais jovens e menos espaçadas, e, à medida que a azinhaga descia para uma prega nos montes, começaram a aparecer muitas moitas cerradas de aveleiras nas encostas íngremes de ambos os lados. Por fim, os elfos saíram do caminho. Uma vereda verde, quase invisível, atravessava os maciços da direita, e por ela seguiram, a zigue-zaguear pelas encostas arborizadas acima até ao cimo de um dos contrafortes dos montes, que sobressaía na terra baixa do vale do rio. De súbito, desembocaram da sombra das árvores e encontraram à sua frente um grande espaço de erva que à noite tornava cinzenta. As florestas avançavam de 3 lados, mas a leste o solo descia, muito íngreme, e as copas das árvores escuras do fundo da encosta ficavam debaixo dos pés deles. Ao longe, distinguiam-se as terras baixas, penumbrentas e planas sob as estrelas. Mais perto brilhavam algumas luzes na aldeia de Woodhall. Os elfos sentaram-se na erva e conversaram baixinho, como se tivessem deixado de se importar com os hobbits. Frodo e os companheiros embrulharam-se em capas e cobertores, e a sonolência apoderou-se deles. A noite avançou e as luzes do vale apagaram-se. Pippin adormeceu com um montículo verde a servir de almofada. Muito alto no oriente distante apareceram Remirat, as estrelas reticuladas, e lentamente, acima das névoas, surgiu a rubra Borgil, a cintilar como uma joia de fogo. Nisto, mercê de qualquer mudança dos ventos, as névoas desapareceram como um véu que se afastasse, e surgiu, ao subir a orla do mundo, o espadachim do céu, Menelvagor, com seu cinto reluzente. Os elfos desataram todos a cantar. De súbito, sob as árvores, irrompeu uma fogueira, com uma luz vermelha. Venham, disseram os elfos aos hobbits. Venham, chegou o momento de conversar e brincar. Pippin sentou-se e esfregou os olhos. Estremeceu de frio. Há lume no salão e comida para os hóspedes famintos, dissera-lhe um elfo que se encontrava de pé à sua frente. Do lado sul do relvado havia uma abertura onde o solo verde penetrava na floresta e formava um espaço largo, como um salão, tendo como teto os ramos das árvores, cujos grandes troncos se sucediam como colunas de ambos os lados. No meio crepitava um lume de lenha e nas árvores colunas ardiam tochas de luz dourada e prateada. Os elfos sentaram-se à volta da fogueira, na relva ou nos cotos de velhos troncos cortados. Uns andavam de um lado para o outro com taças e a servir bebidas, enquanto outros traziam travessas e pratos carregados de comida. Isto é fraco passadio, disseram aos hobbits, pois estamos instalados nos bosques, longe das nossas mansões. Mas se alguma vez forem nossos hóspedes lá, tratá-los-emos melhor. A mim parece-me suficientemente bom para uma festa de aniversário, afirmou Frodo. Posteriormente, Pippin lembrou-se pouco do que comera ou bebera, porque o seu cérebro estava cheio da luz dos rostos dos elfos e do som das suas vozes, tão variadas e belas que tinha a sensação de sonhar acordado. Lembrava-se, no entanto, de ter comido pão cujo sabor ultrapassava o de um bom cacete branco para alguém que morria de fome, e de frutos doces como bagas silvestres e mais sumarentos do que os frutos tratados dos pomares. Lembrava-se também de ter bebido uma taça de uma bebida fragrante, fresca como uma fonte cristalina e dourada como uma tarde de verão.
Sam nunca conseguiu descrever por palavras, nem visualizar claramente para si próprio o que sentiu ou pensou naquela noite, embora ela lhe ficasse na memória como um dos principais acontecimentos da sua vida. O mais que conseguiu dizer que se aproximasse dos seus sentimentos foi: bem, senhor, se eu conseguisse cultivar maçãs como aquelas, considerar-me-ia um jardineiro, mas o que me ficou no coração foi o canto, se compreende o que quero dizer. Frodo comia, bebia e conversava deliciado, mas o seu cérebro prestava atenção principalmente às palavras ditas. Sabia um bocadinho da língua élfica e escutava avidamente. De vez em quando falava aos que o serviam e agradecia-lhes na sua própria língua. Eles sorriam e comentavam a rir. Aqui está uma joia entre os hobbits. Passados momentos, Pippin adormeceu profundamente e levaram-no para um caramanchão debaixo das árvores. Aí deitaram-no numa cama macia, onde dormiu o resto da noite. Sam recusou-se a abandonar o amo. Depois de levarem Pippin, sentou-se, enroscado, aos pés de Frodo, onde por fim começou a cabecear e adormeceu. Frodo ficou muito tempo acordado a conversar com Gildor. Falam de muitas coisas, antigas e modernas, e Frodo interrogou muito Gildor a respeito de acontecimentos do vasto mundo que existia fora do Shire. As notícias eram, na sua maioria, tristes e de mau presságio, de trevas crescentes, das guerras dos homens e da fuga dos elfos. Por fim, Frodo fez a pergunta que estava mais perto do seu coração. Diz-me, Gildor, viste o Bilbo alguma vez desde que ele nos deixou? Gildor sorriu. Vi, 2 vezes. Despediu-se de nós aqui mesmo, mas voltei a vê-lo outra vez, muito longe daqui. Não disse mais nada a respeito de Bilbo e Frodo ficou silencioso. Não me perguntas nem me dizes muito a respeito de ti mesmo, Frodo, observou Gildor. Mas eu já sei um bocadinho e consigo ler mais no teu rosto e nos pensamentos que inspiram as tuas perguntas. Vais deixar o Shire e, contudo, duvidas que consigas encontrar o que procuras, ou realizar o que pretendes, ou que possas alguma vez regressar. Não é isso? É, admitiu Frodo. Mas pensava que a minha partida era um segredo conhecido apenas por Gandalf e pelo meu fiel Sam. Olhou para Sam, que ressonava baixinho. Não será por nosso intermédio que o segredo chegará ao conhecimento do inimigo, afirmou Gildor. Inimigo? Então sabes por que motivo deixo o Shire? Ignoro por que razão o inimigo te persegue, mas, por muito estranho que isso me pareça, apercebo-me de que realmente te persegue. E aviso-te de que o perigo está agora tanto à tua frente como atrás de ti, e também de ambos os lados. Referes-te aos cavaleiros? Receei que fossem servidores do inimigo. Quem são os cavaleiros negros, Gildor? Gandalf não te disse nada? A respeito de tais criaturas, não. Então acho que não me compete dizer-te mais. Não vá o terror impedir-te de prosseguir a tua viagem. Parece-me que partiste mesmo a tempo, se é que ainda vais a tempo. Embora deves apressar-te e não deves parar nem voltar para trás, pois o Shire já não constitui nenhuma proteção para ti. Não imagino nenhuma informação que possa ser mais aterradora do que as tuas insinuações e advertências, disse Frodo. Sabia que o perigo esperava à minha frente, claro, mas não contava encontrá-lo no nosso próprio Shire. Já não pode um hobbit ir do água para o rio em paz? Não é o vosso próprio Shire, Frodo. Outros aqui moraram antes dos hobbits e outros aqui morarão de novo quando já não houver hobbits. O vasto mundo está a toda a volta de vocês. Podem isolar-se dentro do Shire, mas não poderão manter eternamente o mundo do lado de fora. Bem sei. No entanto, pareceu-me sempre tão seguro e familiar. Que posso fazer agora? O meu plano era abandonar secretamente o Shire e seguir para Rivendell, mas ainda nem cheguei a Booclândia e todos os meus passos já são seguidos. Acho que devias continuar a obedecer a esse plano, aconselhou Gildor. Não creio que a estrada seja demasiado difícil para a tua coragem, mas se queres conselhos mais explícitos, deves pedi-los a Gandalf. Desconheço a razão da tua fuga e, por isso,
Ignoro por que meios os teus perseguidores te atacarão. Gandalf deve saber essas coisas. Suponho que o verás antes de sair do Shire. Espero que sim, mas essa é outra coisa que me preocupa. Esperei Gandalf durante muitos dias. Ele tinha ficado de ir a Hobbiton pelo menos há 2 noites, mas não apareceu. Pergunto a mim mesmo o que terá acontecido. Deverei esperar por ele? Gildor ficou um momento calado. Essa notícia não me agrada, declarou por fim. O atraso de Gandalf não é bom presságio. No entanto, costuma-se dizer, não te intrometas nos assuntos dos feiticeiros, pois eles são sutis e zangam-se facilmente. Tu é que terás de escolher entre ir e esperar. Também se costuma dizer, não procures os elfos para te aconselhar, pois eles dir-te-ão sim e não. Disse isso? Perguntou Gildor, a rir. Os elfos raramente dão conselhos irrefletidos. Aconselhar é um dom perigoso, mesmo de sábio para sábio, e todos os caminhos podem ter mau fim. Mas que esperavas tu? Se não me disseste tudo quanto te respeita, como poderia eu escolher melhor do que tu? Mas, já que pedes conselho, vou dar-te em nome da amizade. Acho que devias partir imediatamente, sem demora. Se Gandalf não aparecer antes de partires, então também te aconselho o seguinte, não vás sozinho. Leva contigo amigos de confiança e que a tal estejam dispostos. Pronto, devia sentir-te grato, pois não dou conselhos destes de bom grado. Os elfos têm os seus próprios trabalhos e os seus próprios sofrimentos, e pouco se preocupam com a maneira de proceder dos hobbits ou de quaisquer outras criaturas da terra. Os nossos caminhos raros se cruzam com os deles, propositadamente ou por obra do acaso. Neste nosso encontro pode ter havido mais do que acaso, mas o propósito não me apresenta claro e receio dizer demasiado. Sinto-me profundamente agradecido, afirmou Frodo, mas gostaria que me dissesses claramente o que são os Cavaleiros Negros. Se seguir o teu conselho, provavelmente não verei Gandalf durante muito tempo. Por isso, acho que devia saber qual é o perigo que me persegue. Não te basta saber que são servos do inimigo? Redarguiu-lhe Gildor. Foge deles, não lhes digas nada. São terríveis. Não me perguntes mais nada. O meu coração adivinha que, antes de tudo terminar, tu, Frodo, filho de Drogo, saberás mais dessas coisas terríveis do que Gildor Inglorion. Que Elbereth te proteja. Mas aonde hei de ir buscar coragem? Insistiu Frodo. É disso que principalmente necessito. A coragem encontra-se onde menos se espera. Tem esperança. E agora dorme. De manhã já cá não estaremos, mas enviaremos as nossas mensagens através das terras. Os grupos errantes terão conhecimento da tua viagem e os que tiverem poderes bons estarão vigilantes. Declaro-te amigo de elfo. Que as estrelas brilhem no fim da tua estrada. Raramente encontramos tanto prazer na companhia de estranhos, e é agradável ouvir palavras da língua antiga ditas pelos lábios de outros errantes do mundo. Frodo sentiu o sono apoderar-se dele no momento em que Gildor acabava de falar. Agora dormirei, disse, e o elfo conduziu-o a um caramanchão ao lado do de Pippin. Frodo atirou-se para uma cama e mergulhou imediatamente